partir de hoje, nós vamos enxergar a nossa vida de uma maneira que nós nunca enxergamos. A partir de hoje nós vamos enxergar a nossa vida e ver e entender tudo o que acontece nela de uma maneira que nós nunca imaginaríamos que seria possível depois de hoje. A partir de hoje nós vamos enxergar a nossa vida através do ponto de vista do reino de Deus. Ou seja, teremos visão do reino. Nós sairemos daqui tendo a visão do reino de Deus. Repete comigo bem forte assim, ó. Visão do reino. Mais forte, visão do reino. Quem está em Cristo, quem está inserido em Cristo, tem visão do reino. Eu quero declarar sobre todos vocês. Levanta a sua mão bem alto. Todos aqui estão inseridos em Cristo. Todos aqui estão em Cristo. Todos aqui pertencem a Cristo. Portanto, todos aqui sairão daqui com a visão do reino. Não vai ser visão do mundo, é visão do reino. É algo diferente, é algo diferenciado. Amém? Ter visão do reino, vai escutando isso que eu estou falando, nos dá a possibilidade de ter uma vida totalmente diferenciada. Ter visão do reino nos dá a possibilidade de ter uma nova vida. Ter visão do reino nos dá novos conhecimentos e nova sabedoria. E é através do reino de Deus que nós entendemos que na nossa vida tudo se acrescenta. Tudo se acrescenta. Talvez você nunca parou para pensar isso, mas na nossa vida tudo se acrescenta. No reino de Deus nada se perde, tudo se ganha. Guarda isso. No reino de Deus nada se perde, mas tudo se ganha. No reino de Deus é sempre mais. Vocês estão comigo? No reino de Deus é sempre mais, não existe menos. E Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu isso, e nós também vamos entender. Amém? Então o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Filipenses capítulo 3, verso 6. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Acompanha comigo aí. Era tão zeloso, Paulo que está dizendo isso. Era tão zeloso que persegui a igreja, e quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar Cristo e nele ser encontrado. Nem conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte. Isso que Paulo está falando aqui é visão do reino. E é isso que nós vamos sair daqui, com essa mesma visão de Paulo. Isso é visão do reino. Paulo está dizendo ali que quando nós estamos em Cristo, estamos inseridos em Cristo, estamos enxertados em Cristo. Nada é mais valioso nessa terra do que viver em Cristo. Paulo teve esse entendimento, por isso que em Cristo é sempre mais. Isso foi o que Paulo entendeu. Isso foi o que Paulo entendeu, é o que nós vamos entender nessa noite. Talvez você está olhando aí para mim com esse rosto de ué, de ponto de interrogação, perguntando assim no seu inconsciente: e aí, pastor, como que eu faço para viver o reino de Deus? Parece ser tão fácil, parece ser tão legal. Como que eu faço para experimentar isso ou algo diferente? Como que eu faço para viver o mais?
Como que eu faço para enxergar a minha vida a partir de hoje de uma maneira totalmente diferente? Como que nós fazemos? Primeira verdade: eu preciso ter uma mudança de postura. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: para você viver o reino de Deus, para você viver o mais do Senhor, você precisa mudar a sua postura. Querido, não tem para onde correr. Antes de nós entendermos qualquer outra coisa, que seguimos com a palavra, nós temos que entender isso. Se nós não mudarmos a nossa postura, se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós não vamos viver o reino de Deus aqui nesta terra. Se nós não mudarmos a nossa postura, se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós não vamos viver tudo que Jesus, que Deus já planejou para mim e para você aqui nessa terra. Não tem para onde correr. Ou eu mudo, ou eu mudo. Se eu não mudo, eu não vivo mais. Mas se eu mudo a minha postura, se eu mudo a minha atitude, aí sim nós podemos seguir adiante, nós podemos viver esse mais. Paulo, ele mudou a postura dele. Paulo era perseguidor da igreja de Cristo, assim como que está aqui no texto. Vou ler de novo. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Paulo cumpria a lei, perseguia a igreja de Cristo com muito rigor, porém ele mudou sua postura, ele mudou sua atitude. E lá em Atos, no capítulo 26, é legal demais, um pouco extenso o texto, mas eu quero ler com vocês, porque é o que mostra Paulo, como que foi que ele mudou, como foi esse pensamento, como foi as atitudes dele. Não sei se todos já leram isso, mas eu achei legal demais. Acompanhe comigo aí, sem dormir. É do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Contudo agora estou aqui para ser julgado. Paulo estava sendo julgado porque ele mudou a postura dele, por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite, sem parar. É precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus, porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu igualmente estava seguro de que deveria opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém, havendo recebido autorização dos chefes dos sacerdotes. Atirei muitos santos aos cárceres, e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava o voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los e fazer de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Em uma dessas viagens estava me dirigindo para Damasco, com a autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, quando ele fala aqui, ó rei, é diante desse rei que ele está se defendendo. Estando eu a caminho, vi uma luz no céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saul, Saul, por que razão me persegues? Porquanto resistir ao aguilhão só te causará sofrimento. Foi quanto indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que me replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé,
foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que manifestarei. Irei livrar-te de todo o povo dos gentios, para os quais te envio, para lhe abrir os olhos, e os convertereis das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados, e heranças que estão santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, ele estava sendo julgado, porque ele mudou de postura. Paulo, ele estava sendo julgado, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, e mudou a postura. Ele ouviu a voz de Cristo, e mudou de perseguidor da igreja de Cristo, para proclamador do Evangelho. Paulo, ele mudou sua postura de perseguidor de Cristo, para seguidor de Cristo. E o que mais me intriga, é a hora que ele fala isso daqui para o rei, ó. Não fui desobediente à visão celestial. Paulo, ele ouviu a voz de Jesus, que falava assim para ele: por que que você me persegue? Por que que você me persegue? Você não vai chegar a lugar nenhum, você só vai sofrer, não vai dar em nada. Paulo foi obediente. Repete comigo: obediente. Para nós mudarmos a nossa postura, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser obediente à voz de Jesus. A obediência muda a nossa vida. Quando nós tomamos a atitude de tomar a mudança de postura diante de Jesus, nós estamos sendo obedientes a Ele. Isso é visão de reino. Isso é ter visão de reino. Quando eu tomo a atitude de mudar a minha vida por causa de Cristo, eu começo a viver o mais. Eu começo a viver o reino. Eu começo a entender o que Jesus tem para a minha vida. Meu irmão, preste atenção. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. O que cabe a mim e a você? Ouvir a voz dEle, ser obediente a Ele, deixar a voz dEle nos guiar, deixar a voz dEle nos orientar, deixar a voz dEle nos mostrar o que nós temos que fazer, deixar Ele fazer o que Ele bem sabe fazer em nossas vidas, deixar Jesus Cristo nos guiar. Meu irmão, deixe Jesus Cristo conduzir a sua vida. A partir de hoje, deixa Jesus Cristo conduzir a sua vida. Deixa Ele te mostrar por onde você tem que andar, o que você tem que fazer. Seja obediente à voz de Jesus, assim como Paulo foi. Ele ouviu a voz de Jesus e mudou a sua postura. Mudar não é fácil, né? Mudar as nossas atitudes, mudar a nossa postura, os velhos costumes, a velha maneira de agir, de como se comportar, e aí vai. Não é fácil, não é verdade? Mudar é fácil? O pastor Felipe mudou de casa esses dias, Mateus também. Mudar é cansativo, não é verdade, pastor? Não é verdade, Mateus? Mudar cansa demais. Eu também já mudei. É exaustivo, é cansativo. Mudar dá medo, mudar desanima às vezes, mudar gera questionamento, gera pessoas que vão vir perguntar para mim e para você assim: por que você está mudando? Para que mudar? Continua do jeito que você está, tá bom do jeito que está. Qual a necessidade de vocês mudar? Pessoas vão tentar interferir a nossa mudança. E sabe quem são essas pessoas que vão tentar interferir a mudança minha e a sua? Aqueles que estão vendo a mudança em nossa vida e não conseguem mudar. Aí elas têm aquela dor de cotovelo,
ou inveja mesmo. Aí ela vai vir para você e vai falar assim: não, muda não, muda não. Meu querido, se alguém incomodado chegar até você e falar para você assim: não muda não, é porque você está no caminho certo. Pessoas durante essa semana, escuta essa palavra, vão escutar pessoas chegando diante de você e falando assim: não muda não. O que você está fazendo? Por que você está seguindo esse caminho? Aí você vai lembrar da palavra que foi ministrada hoje: eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Pessoas vão tentar interferir a nossa vida, mas nós vamos viver o sempre mais. Querido, se nós pararmos para pensar e o que uma mudança faz em nossas vidas, né? O quão difícil é de mudar, o quão trabalhoso é de mudar, o quão exaustivo é de mudar, nós nunca iremos mudar. Vocês viram o que aconteceu com Paulo? Ele mudou, foi julgado, foi questionado, foi preso. Porém Paulo não pensou duas vezes antes de mudar. Paulo falou: é para Cristo, eu vou mudar sim. Sabe por que Paulo mudou? Porque ele entendeu a importância de Jesus Cristo na vida dele. Paulo mudou porque ele entendeu a importância de Jesus Cristo na vida dele. Nós só vamos mudar quando nós entendermos realmente quem é Jesus na nossa vida. Nós só vamos mudar verdadeiramente quando nós entendermos a importância de Jesus em nós. Se nós não entendermos, nós nunca iremos mudar, nós nunca iremos conseguir mudar, nós nunca sairemos do lugar, nós sempre vamos continuar sendo os mesmos, se nós não entendermos a importância de Jesus. E sabe o que é o mais triste? Quando nós não entendemos a importância de Jesus na nossa vida, a gente começa a dar importância para tantas outras coisas, menos para Jesus. Menos para Jesus. A gente dá importância para aqueles que vão chegar diante de mim, de você, e vão falar assim: para que mudar? E aí vem aquele pensamento assim, ó: nossa, será que se eu mudar, o que aquele cara vai falar de mim? Se eu mudar, o que vão dizer de mim? Se eu mudar, o que vão pensar de mim? Se eu mudar, como as pessoas vão agir comigo? Grave isso que eu vou falar agora. Nós não temos que se preocupar com o que os outros vão dizer a nosso respeito e vão pensar de nós. Nós temos que se preocupar com o que Jesus pensa e diz ao nosso respeito. Eu não mudo porque os outros estão falando alguma coisa de mim ou não. Eu mudo porque o que Jesus pensa ao meu respeito é que eu sou mais do que vencedor. Então é por isso que eu mudo. Eu não tenho que me preocupar com o que os outros vão dizer. Eu tenho que me preocupar com o que Jesus diz ao meu respeito. E Ele diz para mim e para você que nós somos mais do que vencedores, e isso basta. Eu não tenho que me preocupar como as pessoas vão agir comigo. Eu tenho que me preocupar em saber que Jesus me ama, e isso basta. Eu não mudo por causa dos outros, eu mudo por causa de Cristo. Eu não mudo por causa dos outros, meu irmão. Eu mudo é por causa de Jesus Cristo. É Ele a minha razão de viver. Não é por causa dos outros que eu me preocupo, então eu mudo. Não, eu mudo é porque Jesus Cristo opera na minha vida. Essa é a pegada, essa é a visão. Isso é viver o reino de Deus. Vocês estão quietos, mas vocês estão comigo aí? Vocês estão entendendo por que nós mudamos? Não é por causa dos outros, é por causa de Jesus. Então quando eu mudo por causa de Jesus, eu começo a viver o mais. Sabe qual é a boa notícia que eu trago para vocês essa noite? Nós não estamos sozinhos neste barco.
Nós não estamos sozinhos neste barco, Jesus está conosco, para nos ajudar, para nos apoiar, para nos incentivar, para não nos deixar desanimar e para nos ajudar a prosseguir. Jesus está conosco. Olha o que diz lá em Timóteo, 1 Timóteo. Estão comigo mesmo? Estão entendendo a palavra? Hein? Olha que da hora isso. Depois que Paulo mudou a sua postura, olha o que ele fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Talvez você esteja pensando assim: nossa, mas eu vou mudar a minha postura? Como Jesus vai pensar de mim? Olha aqui. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo, Ele me concedeu misericórdia. Jesus tem misericórdia de nós, meu querido. Nós podemos mudar a nossa postura sem medo. Nós podemos mudar as nossas atitudes sem medo. Até me perdi aqui, me empolguei, até me perdi. Porquanto mediante a minha misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante a minha ignorância e incredulidade, e a graça do nosso Senhor transbordou em mim, com fé e amor que há em Cristo Jesus. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua grandeza, da sua paciência em mim. Demonstrasse toda a grandeza da sua paciência em mim, tornasse-me um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Meu querido, talvez esteja pensando assim: mas eu vou mudar como? Eu não tenho jeito. Jesus tem misericórdia daqueles que se reconhecem diante dele. Jesus, ele tem paciência. Jesus, ele não desiste de nós. O que ele mais anseia é ver eu e você mudando. O que ele mais anseia é ver eu e você disposto a mudar, a querer o mais. Levanta sua mão bem alta, bem alta. Eu quero declarar sobre vocês que nesta noite nós estamos tomando uma postura de mudança diante de Jesus Cristo. Que nesta noite o Senhor está derramando misericórdia sobre nós, e nós estamos entendendo que Ele tem paciência conosco. Eu quero declarar que o Senhor vai honrar cada atitude de vocês tomadas a partir de hoje, e nós iremos viver o mais. Amém? Amém? Meu querido, o Senhor honra aquele que toma postura, aquele que toma uma atitude para mudar. Ele tem paciência, Ele tem misericórdia. Quem obedece a Jesus Cristo cresce. Fala para o irmão que está do seu lado assim: ó, seja obediente para você crescer no reino de Deus. Amém? Quem é obediente a Jesus Cristo cresce. Mas para crescer, para viver o mais, eu tenho que mudar a minha postura. E para continuar vivendo, para continuar alcançando algo mais, nós temos que conhecer Jesus Cristo. E para conhecer Jesus Cristo, nós temos que, pode ir para a segunda verdade, buscar por Jesus. É preciso buscar por Jesus. Eu mudo minha postura, beleza, mas eu tenho que conhecer Jesus para continuar. Eu tenho que conhecer Jesus, e eu só conheço Jesus buscando Ele.
sem sombra de dúvidas, nós temos que buscar Jesus. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todos os instantes, nós temos que buscar por Jesus. Nós temos que ir atrás de Jesus, para saber do reino de Deus, para conhecer o reino de Deus. Nós precisamos conhecer Jesus, porque o reino de Deus vem através de Jesus. É Ele que nos apresenta o reino, é Ele que nos coloca no reino. É tudo sobre Jesus, tudo acontece através dele, nada é fora dele. Então, para mim viver o mais, eu tenho que buscar Jesus, eu tenho que conhecer Jesus. Daí eu pergunto para vocês: como que nós vamos viver, né, o reino de Deus sem conhecer? E como que nós vamos conhecer? Buscando Jesus, buscando conhecer Jesus. E Paulo, ele deixa isso bem claro nesse texto que a gente acabou de ler, que está lá em Filipenses 3:8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Paulo nos mostra que quando nós conhecemos Jesus, tudo nessa terra se torna insignificante comparado àquilo que Ele pode nos dar. Quando nós conhecemos Jesus, nós ficamos em vantagem à frente de tudo e de todos. Quando nós conhecemos Jesus, nós passamos a viver o mais, nós passamos a viver o reino de Deus nesta terra. Porém, existe um detalhe: ninguém adquire conhecimento de braços cruzados, não é verdade? Ninguém adquire conhecimento de braços cruzados, ninguém adquire conhecimento sem sair do lugar, ninguém adquire conhecimento sem fazer absolutamente nada. Grave isso: não existe conhecimento sem busca. Não existe conhecimento sem busca. E busca fala do quê? Ter iniciativa, sair da zona de conforto. Busca fala de se mover, de se movimentar, de sair do lugar. Para buscar Jesus não é diferente, meu querido. Para buscar Jesus eu preciso ter iniciativa, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso me mexer, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa. Para mim buscar Jesus eu preciso vir na igreja. Para mim buscar Jesus eu tenho que falar assim: nossa, sabadão é legal ficar em casa, sabadão é legal curtir o cinema, sabadão é legal isso e aquilo. Mas se eu ficar em casa eu não vou conhecer Jesus. Se eu não sair da minha zona de conforto, eu não vou conhecer Jesus. Eu preciso entender que Jesus, ele não depende de nós, que Jesus, ele não é dependente de nós, ele não precisa de nós, mas somos nós que dependemos dele. Isso tem que entrar na nossa cabeça, que somos nós que dependemos de Jesus, que somos nós que precisamos de Jesus. Quando isso entrar na minha cabeça e na sua cabeça, nós não vamos parar de buscar Jesus nem por um minuto, nem por um segundo. Amém? Vocês estão que é demais. Estão comigo? Se eu não entender, meu querido, que eu dependo de Jesus para tudo na minha vida, eu nunca vou buscar a Ele. Mas se eu entender, eu vou passar a buscar a Ele constantemente. A dependência de algo nos faz buscar aquilo que precisamos. Grave isso: a dependência de algo nos faz buscar aquilo que precisamos. Eu vou dar um exemplo bem legal. Eu tenho uma filha, tenho duas filhas, uma de 4, uma de 1 ano e 2 meses, a Júlia. E a Júlia é um barato. Quem conhece ela sabe. Ela gosta demais de comer, de tudo.
Não é qualquer coisa não, é tudo. Ela come de tudo, absolutamente tudo. Eu falo assim, não é possível, Júlio. Você é dependente por comida. E é interessante que em casa, a dependência dela por comida é tão grande, que ela busca comida por todos os cantos da casa. Então ela come poeira, ponta de lápis, papel, cabelo da Ana Laura, buchinha de cabelo, elastiquinho de cabelo. Ela come de tudo. É impressionante. Ela sai cutucando o chão, a parede. O que ela achar, ela põe na boca e come. Ou seja, a fome dela, né? A necessidade dela por comida faz ela buscar comida. Levanta sua mão bem alto. Eu quero declarar sobre vocês que vocês terão fome e sede de Jesus. Eu quero declarar sobre vocês que vocês serão dependentes de Jesus. Eu quero declarar sobre vocês que vocês vão querer cada vez mais Jesus. Não é só por um instante, só por um momento, mas serão todos os dias das suas vidas. Eu quero declarar sobre vocês muita fome, muita sede por Jesus. Amém? Vocês receberam isso? É essa dependência que nós temos que ter por Jesus, de querer buscar Ele a todo instante, a todo momento. Pode pôr o próximo texto, por favor. Salmos 9:9 diz assim: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em Ti confiam todos que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, jamais abandona aqueles que Te buscam. Meu querido, é essa dependência que nós temos que ter no Senhor, que Ele é o nosso abrigo, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a nossa segurança, que nele nós podemos nos refugiar, que nele nós podemos ficar seguros, que nele nós encontramos absolutamente tudo. É essa dependência. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em Ti confiam todos que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que Te buscam. Se nós entendemos a dependência que temos que ter por Jesus, nós nos encontraremos nele abrigo, nós nos encontraremos nele morada, nós encontraremos nele segurança e viveremos o mais. Portanto, quando eu busco Jesus, eu encontro Ele e também me encontro nele. Vou falar de novo. Quando eu busco por Jesus, eu encontro Ele e também me encontro nele. Assim como Paulo fala. E nele ser encontrado, não conto mais com a minha própria justiça, de que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Meu querido, é isso que nós temos que querer: buscar conhecer Jesus, buscar conhecer Jesus, buscar conhecer Jesus para nos acharmos nele. E quando nós nos achamos nele, nós achamos o nosso lugar no reino de Deus. Quando nós nos encontramos em Jesus, nós achamos o nosso lugar no reino de Deus. E quando nós achamos o nosso lugar no reino de Deus, nós vivemos o mais. Nós vivemos o mais que Jesus tem para nós. Nós encontramos só quando nós nos encontramos nele. Portanto, meu querido, quando eu busco por Jesus, e quando eu encontro Jesus, e quando eu conheço Jesus, passamos a terceira verdade: a viver o mais. A viver o mais. E talvez vocês estejam se perguntando, mas que tanto é isso, esse mais, né? Que mais é isso? Como que é viver o mais?
Fiquem tranquilos, porque assim como Jesus vocês vão entender, vocês também vão entender. Amém? Para nós entendermos isso, essa terceira verdade, que em Jesus nós viveremos o mais, prestem atenção, nós precisamos conhecer muito bem Jesus e entender Jesus. Existe um detalhe: conhecer e entender Jesus. Vou dar um exemplo. Quando nós conhecemos uma pessoa muito bem mesmo, nós entendemos essa pessoa, certo? Você fala para ela, você olha para a pessoa e fala assim: eu entendo o que ela está passando, eu consigo só de olhar no olhar dela, eu já estou entendendo o que ela está sentindo, eu estou entendendo o que ela está vivendo, eu entendo ela porque eu conheço ela muito bem. Eu conheço a Gabriela por um bom tempo e eu entendo ela. Acho que entendo, né? Quando eu olho para ela e vejo ela olhando meio assim, eu sei que ela está brava comigo. Às vezes eu sei quando ela está feliz comigo. Eu entendo ela, porque eu vivo com ela, eu conheço ela. Por isso que nós temos que conhecer e entender Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós passamos a entender que tudo o que acontece em nossas vidas é segundo a vontade dEle. Vocês entenderam? Olha aqui para mim, deixa as crianças aí. Vou falar de novo. Por isso que nós temos que conhecer e entender Jesus. Porque quando eu conheço muito bem Jesus, eu passo a entender que tudo o que acontece na minha vida é segundo a vontade dEle. Entender é a base de tudo. Repete comigo. Entender é a base de tudo. Não adianta eu mudar minha postura, eu dizer que conheço Jesus, mas não entender que tudo que acontece na minha vida é segundo a vontade dEle. Se eu não entender que tudo que acontece na minha vida é segundo a vontade de Jesus, eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu nunca vou estar satisfeito com a minha vida. Por isso que eu falei lá no começo, que a partir de hoje, nós não vamos mais murmurar, nós não vamos mais sair daqui reclamando da nossa vida, porque nós estamos entendendo que Jesus está no controle de tudo. É sempre mais, meu querido, é sempre mais. É entender que Jesus está no controle de tudo, nós vivemos o mais. Paulo entendeu, e olha que ele está escrito no próximo texto: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Conhecer e entender. Paulo mudou sua postura. Ele vivia conforme o mundo, mas passou a viver e ter visão do reino. E o que ele considerava neste mundo valioso, o que ele considerava o que era ganho, se tornou insignificante, porque ele entendeu que o ganho em Jesus é maior. Paulo, ele entendeu que tudo que ele deixou na terra não foi perca, mas foi ganho, porque ele não perdeu absolutamente nada. Ele ganhou foi muito, ele ganhou Jesus. Nós nesta noite, nós estamos mudando a nossa postura, e nós não estamos perdendo absolutamente nada. Aliás, nós estamos ganhando é muito, nós estamos ganhando Jesus. Amém? E nós estamos ganhando, meu querido, um conhecimento incrível, que o mundo não consegue ter, mas que nós que estamos hoje aqui, estamos conseguindo ter. Eu quero já chamar o louvor. Pode subir, louvor. Eu quero ler esse texto, eu já estou encerrando. E diz assim, ó: é esse o conhecimento, meu querido. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem que vocês foram enquanto foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos,
poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a que nada são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Para o mundo isso é loucura, mas para nós não é mais. Para o mundo, perder é porque já não deu mais certo, mas para nós, perder é ganhar. E é isso daqui que está escrito. Pode pôr, Mateus. O mundo isso daqui é loucura, o menos é mais. O líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é primeiro, o fraco é forte, o pequeno é grande. Quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri. Quem morre para o mundo vive para Cristo. Quem morre para o mundo vive para Cristo. O mundo não entende isso, mas nós hoje estamos entendendo. O que para o mundo é perder, para nós é ganhar, é sempre mais. Em Cristo nada é subtraído, tudo é somado. Em Cristo nada é tirado, tudo é colocado. Isso é viver o mais. Em Cristo é sempre mais. Meu querido, por mais que você fale assim, não deu certo, aquilo que eu queria não está dando certo, não foi como eu queria que fosse. Fica tranquilo, Jesus está no controle de tudo. Você está entendendo que hoje Jesus está no controle de tudo. O não de Jesus, grave isso. O não de Jesus não significa um ponto negativo. O não de Jesus, a partir de hoje, é um ponto positivo, é um sinal positivo, porque o não de Jesus para mim e para você, Ele está falando assim: não é o tempo, não chegou a hora, não é agora. O não de Jesus para nós é sabedoria, ou seja, é sempre mais. Vamos ficar de pé? Querido, é sempre mais. No reino de Deus é sempre mais. Pode ir para o último texto. Queria chamar todo mundo para frente. Todo mundo para frente. Enquanto eu vou lendo esse texto, vocês vêm vindo para frente. Diz assim, ó: certa vez, pode vir liderança também orar, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre nós. Vocês estão comigo? Eu acho que não, porque eu falei que em Jesus nada é subtraído, mas tudo é somado. Vocês ficaram quietos. Nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre nós. Quem quer que viver o reino de Deus? Vamos viver o reino de Deus?